Hoje nós vamos falar sobre como assumir responsabilidade na vida. E quando eu falo de assumir responsabilidade na vida, não é tarefas, não é posições, não é cargo, não é responsabilidade de coisas, sabe? Ou de lugares, ou de ambientes. Quando eu falo responsabilidade, é responsabilidade da vida. É você assumir a responsabilidade, o controle de forma intencional da sua vida. Você já parou por um momento que estava tudo dando errado, um monte de coisa acontecendo, treta em cima de treta, problema em cima de problema, o pau quebrando na sua vida, tempestade para todo lado. Você olhar e você dizer, parece que eu não tenho, parece que eu não assumi a responsabilidade do controle de forma intencional da minha vida. Porque se isso já aconteceu com você, eu te dou os cumprimentos, seja bem-vindo ao clube, porque isso acontece sim. Chega uma certa idade, não sei qual, talvez ali depois dos 28, 27 para os 28, você começa a perceber a vida, o mundo de uma outra forma. Ou, às vezes, de algum acontecimento da sua vida que foi um pouco mais pesado, mais traumático, e você realmente para e olha e vê que, caramba, eu preciso assumir a responsabilidade da minha vida. Eu preciso viver a minha vida. Eu preciso construir a minha história e não ficar assistindo a história dos outros. Porque quando eu falo de responsabilidade, de assumir responsabilidade, é nesse sentido. É no sentido de construir uma história, cara. Construir a minha história. E não ficar assistindo os outros. Ou não ficar sendo também só um personagem na história do outro. Tá ligado? Então, quando eu olho para isso, eu vejo que existem alguns pontos que precisam acontecer. E se você está nesse vídeo aqui, eu quero que você saiba que eu gravo esses vídeos porque eu gostaria de ter ouvido isso aqui há mais de 10 anos atrás. É por isso que eu gravo esses vídeos. E talvez eu já tenha me questionado tanto, ou criticado tanto, sabe? Igrejas, lugares, ambientes que as pessoas parecem que não gostam de falar sobre a vida, querem espiritualizar tudo e tudo é místico, tudo é não sei o quê. E a gente esquece um pouquinho da naturalidade da vida e a gente esquece de falar sobre algumas coisas da vida que a gente realmente não ouve muitas pessoas falarem. Né? Então é por isso que eu gravo esses vídeos aqui, que é para trazer um pouquinho de naturalidade. Você vê que não tem edição, não tem nada, que é para realmente trazer a naturalidade da vida como ela é. A vida não é um vídeo cinematográfico cheio de efeito e cheio de coisinha rodando na tela. A vida não é isso. Então é por isso que eu gravo esses vídeos. Eu gostaria muito de ouvir muita coisa que eu falo aqui há 10 anos atrás, teria poupado muita coisa talvez, né, na minha vida. Então, quando eu falo de assumir responsabilidade da vida, eu estou falando você realmente tomar as rédeas da sua vida. Eu acho que essa é uma parte muito difícil, porque a primeira coisa que precisa acontecer, a gente precisa perceber. Como assim? É uma percepção. Você, de repente, eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo, de repente, você não sabe nem às vezes o motivo, mas de repente você para e você vê que puta merda. Eu não tô sendo responsável comigo mesmo, com a história que eu preciso construir, com aquilo que eu preciso fazer da minha vida nesse mundo. Então é uma percepção, eu não tenho como ignorar que você, de repente, você acaba percebendo isso. Só que existe um outro ponto depois da percepção, é que você precisa querer. Sabe? Você precisa querer, cara. Se você não quiser, você não vai conseguir. Existe uma coisa na vida que é querer. E tudo o que você quer, você consegue. Isso para mim é uma lei de vida. E quando eu quero mudar, quando eu quero ser melhor, não existe talvez, não existe uma dúvida, é eu quero, velho. Eu quero. Quando existe um eu quero, não tem nada que seja impossível para você de ter que enfrentar para conseguir o que você quer. Só que você precisa perceber. É uma percepção. Você precisa olhar e dizer assim, porra, realmente, essa vida aqui não é minha. Eu preciso ser responsável comigo. Eu preciso ser responsável com as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso ser responsável, não que eu seja responsável pelo outro, pelas atitudes e decisões do outro, não. Eu preciso ser responsável com a minha vida, porque sendo responsável com a minha vida, eu sou responsável do outro. Por quê? Porque eu me coloquei também em primeiro lugar.
Porque eu me coloquei também no momento de olhar e dizer assim, peraí, eu preciso resolver uns BOs aqui, preciso resolver os problemas encrenca aqui, para depois conseguir ajudar os outros. Isso também é responsabilidade. E a gente quer atrelar responsabilidade como funções, cargos. Ah, não, o cara agora é um cara responsável porque hoje ele está como diretor de uma empresa. Grandes merda. Tem um monte de diretor de empresa que faz um monte de merda e não é responsável por coisa nenhuma. Eu tô falando de responsabilidade de vida. De assumir de forma intencional o controle da sua vida. E beleza, eu sei que esse negócio de assumir controle é uma linha bem tênue e é bem relativo porque não dá para ter o controle de tudo. Mas das minhas decisões, das minhas atitudes, da forma como eu vivo a minha vida, eu consigo decidir sim, filho. Eu consigo controlar com toda certeza. Das minhas emoções, eu consigo sim controlar com toda certeza. Eu só preciso querer. Agora, quando você para e você tem uma percepção, já aconteceu com você? Coloca nos comentários aí se já aconteceu com você. De você olhar e dizer assim, caramba, velho, essa vida aqui não é minha. Eu só tô sendo empurrado. Eu tô sendo empurrado pela vida. Eu só tô deixando a vida me levar de um jeito que eu não quero que seja, porque eu entendi que se eu não mudar agora, eu não mudo mais. E isso é doloroso pra um caramba. Por quê? Porque às vezes você vai ter que deixar pessoas pra trás que você não gostaria de deixar, você vai ter que se afastar de alguns amigos, se afastar de algumas pessoas, vai ter que romper alguns laços, vai ter que romper algumas histórias para conseguir, de fato, ter responsabilidade do controle intencional da sua vida. Você vai precisar visitar e abandonar coisas que você não queria visitar e abandonar. Coisas aqui dentro, ó, que estão mofando aí dentro de você. Porque uma hora ou outra você vai precisar olhar para a vida do jeito que ela é. E a vida do jeito que ela é boa? Sim, muito boa. Mas existem alguns momentos de sofrimento que são bem pesados. E essa é a vida como ela é. E às vezes para que você seja colocado no muito, sabe quando a Bíblia fala lá que se você quer ser colocado no muito, você tem que ser fiel no pouco? É porque lá no fiel no pouco, eu interpreto isso dessa forma na minha vida, tá? Se eu quero estar no muito, eu preciso resolver os problemas que eu tenho no pouco. Porque se eu não conseguir resolver os problemas que eu tenho no pouco, eu nunca vou ser colocado em lugar nenhum, velho. Então, se eu quero acessar coisas na minha vida que eu almejo, desejo e quero acessar, eu preciso ser fiel até mesmo comigo mesmo, com Deus e com as pessoas, no pouco que eu tenho. E às vezes esse ser fiel comigo no pouco é olhar para um sentimento, uma emoção, uma lembrança que está morfando dentro de mim e arrancar. E resolver. É eu tirar um perdão que precisa sair de dentro do meu peito e perdoar e resolver. Porque senão eu não vou ser colocado, não vou acessar o que eu quero acessar. E isso é assumir responsabilidade. É você olhar para dentro de você e ver todos os problemas que você tem porque você quer fazer isso. Porque você precisa querer fazer isso. Ninguém acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou resolver um problema do passado. Por quê? Porque é legal. Não, velho. Isso não acontece. Você tem que querer. Isso é doloroso, isso mexe com a sua estrutura, mexe com você. Mexe com você ao ponto de às vezes você passar alguns minutos, algumas horas chorando direto e você não conseguir parar, mano. Por quê? Porque são coisas dolorosas da vida que precisam de resolução para que você consiga acessar uma próxima etapa da sua vida, velho. E eu sei, cada ser humano tem uma história diferente. Cada ser humano, e eu tô falando isso porque eu sou de carne e osso como você, cara, eu sei o que eu tô falando, não sou, você não é ET e eu também não. Ser humano, cada um tem uma história diferente, e cada um tem problemas diferentes, cada um tem traumas diferentes. Sabe o que a gente aprende na medicina? A gente aprende na medicina que dor é relativa, e cada um sente uma dor de um jeito. E essa é a maior verdade da vida. Porque tudo que acontece com você acontece de um jeito, o que acontece comigo acontece de outro. Pode ter uma mesma situação que aconteceu com nós dois, que para mim foi muito mais intenso do que para você. E vice-versa. Por quê?
Porque cada ser humano, cada cabeça, existe um mundo completamente diferente. E aí qual que é a parada? É eu assumir a responsabilidade da minha vida de acordar para a vida. De acordar e olhar tudo o que eu estou fazendo. Porque teve um Gabriel que acordou, que de repente quando ele percebeu, ele estava com 140 quilos, irmão. Pronto para morrer. Pronto para bater as botas. E para 7 palmos do chão. 140 quilos. 40% de gordura no corpo. Você tem noção do que é isso? É estar pronto para morrer. Ia dormir, acordava meia-noite, às vezes, com o coração tendo arritmia. Errando as batidas, as frequências do coração. Até um dia que parece que, sei lá, cara, eu não sei nem o porquê e nem o motivo, só simplesmente assim, ó, a partir de agora eu mudo. E aí, a partir daquele momento, um monte de coisa começou a serem percebidas pelos meus olhos. E eu olhar e dizer, não, preciso assumir o controle disso aqui. Não, preciso resolver isso aqui. Cara, isso aqui tem que resolver. E até hoje, 2025, terça-feira, dia 21 de outubro, o dia desse vídeo aqui, até hoje isso acontece. Olhar diante dos meus olhos e ver, eu não assumi a responsabilidade disso aqui. Vamos lá? Bora. Preciso ser responsável com isso aqui. Esse sentimento que brotou do nada aqui, que foi uma parada ruim, não assumir a responsabilidade disso aqui. Vamos assumir a responsabilidade, vamos resolver? Vamos, então vamos. É acordar para a vida. Até quando você vai conseguir se olhar no espelho e dizer que tá tudo bem? Ah não, desse jeito aí, 140 quilão, gordo, parecendo uma roda gigante, se passar um bambolê vira Saturno. É isso aí. Até quando? Até quando eu não vou assumir a responsabilidade da minha vida? Porque no final das contas, cara, eu só tenho responsabilidade de fato pela minha vida. Na minha vida. De vida, tô falando assim, ó, de realmente de dentro. Eu só tenho responsabilidade sobre as minhas emoções. Sabe por quê? Porque eu só mudo se eu quiser mudar. Eu não tenho o poder de mudar ninguém, cara. Eu não tenho o poder de fazer ninguém acreditar em nada. Eu não tenho o poder de melhorar ninguém. Muito pelo contrário. O meu maior poder é piorar as pessoas. Porque às vezes de tão chato que eu posso ser querendo melhorar os outros, eu posso piorar ela. Sabia disso? É. Eu e você não temos esse poder. Agora eu tenho o poder de melhorar a mim mesmo. Por quê? Porque eu quero. E você tem que querer. Então você percebe, você começa a querer, você para de transferir as suas responsabilidades para os outros, que é o que a gente mais faz, né? Ou vai dizer que não? Ou vai dizer que não é? O que eu mais faço é transferir as minhas responsabilidades. Não, isso aqui aconteceu com a do fulano. Não, isso aqui foi com a esposa. Não, isso aqui foi com a da ex. Não, isso aqui foi aquele inferno daquele chefe chato pra cacete. Não, essa minha vida só tá essa merda por conta do fulano. Essa minha vida só tá essa merda porque meu pai fez... Para, cara. Até quando você vai transferir as culpas e as responsabilidades da sua vida? Se é que você pode chamar a sua vida de minha vida, né? Porque talvez você já está num estágio tão de dane-se para a vida, deixa a vida me levar, que essa vida já não é mais nem sua. Já não tem nem sentimento de pertencimento de uma alma dentro do seu corpo com o espírito. Né? E aí eu preciso olhar para isso e dizer, eu preciso começar a assumir os meus próprios erros, as minhas próprias indiferenças, assumir os meus próprios sentimentos, assumir as coisas que eu sinto ou não sinto, ou o que eu quero ou o que eu não quero. Até quando você vai ficar num lugar, mesmo sem querer, porque você está ali, porque você precisa cumprir uma agenda política. Ah, não, tô aqui, né? Porque a fulana tá aqui, porque o fulano quer estar aqui, mas eu não queria estar aqui. Até quando isso vai acontecer? Será que de fato você tem controle sobre a sua vida? Porque para mim liberdade é olhar e dizer assim, ó, porra, fechou, já fiquei tempo demais aqui, 1h30, valeu gente, até mais. Já não tô mais ali, entendeu? Porque eu já não tô mais com vontade de estar ali. Aí eu tô ali sem vontade de estar ali, eu não tô ali, pô. Então qual que é a diferença? Assumir responsabilidade de vida, mano. Sabe, parar de transferir os problemas para os outros. Parar de transferir a responsabilidade dos problemas para os outros. Eu tenho um bocado de amigo que toda vida que eu vou conversar, não, porque é a fulana, porque é a esposa, porque... Para, pô, para!
Assume a responsabilidade, mano. Você tá gordo é porque você não para de comer. Tá dando errado o seu relacionamento porque você realmente não quer resolver. Sabe, você tá com esse problema porque você quer estar com esse problema, velho. A maioria dos problemas da vida a gente tem porque a gente quer ter eles. A gente quer ter eles. Infelizmente, isso é verdade. Uma grande parte dos problemas que nós temos é porque esses problemas possuem uma utilidade para nós. Que às vezes é subconsciente, mas eles têm que acontecer porque tem uma utilidade emocional para eles. Ou você acha que uma mulher que toda vida que vai se relacionar com um homem só consegue dar trela e bola pro cara que não presta. Aí ela tá sempre diante do mesmo problema. Tá sempre com um traste que não presta. Sabe por que isso acontece? Porque esse problema tem uma utilidade emocional para ela. Infelizmente. Isso é a vida. O cara tá sempre enfiado em dívida. Tem um problema e tem uma utilidade emocional para ele. E ele vai sempre se enfiar numa dívida, sempre se enfiar numa dívida, sempre se enfiar numa dívida, porque tem uma utilidade emocional. Então, quando eu paro para prestar atenção nisso, eu vejo que, realmente eu não consigo me entender ainda. Eu preciso parar e me entender, eu preciso entender por que esses problemas aqui estão acontecendo e quais são as utilidades dele na minha vida que nem eu estava vendo. Quais são os problemas que sempre acontecem com você? Já parou para pensar? Aquele problema que sempre acontece, de forma diferente, mas ele sempre está ali. Ó. Aquele problema sempre vem para dar um oi. Ele acontece porque ele tem uma utilidade, porque existe um padrão de comportamento em você que gera um padrão de acontecimento que está geralmente ligado a alguém na sua vida, que você precisa resolver. Então é você parar e assumir a responsabilidade, se olhar para tudo que acontece e ver e enxergar tudo o que acontece. Então, o que você precisa fazer? Você precisa perceber isso. Consome mais conteúdo sobre isso. Consome mais conteúdo sobre realmente assumir o controle e a responsabilidade da sua vida e de despertar para a vida, de viver a vida de uma forma intencional. Queira mudar, queira mudar. Pare de transferir os seus problemas, as suas culpas, os BOs da sua vida, as tretas que acontecem com você. Vai lá e resolve, para de colocar culpa nos outros. Olha para você e diz, a culpa foi minha, eu coloquei expectativa demais, eu fiz isso aqui errado, e isso aqui aconteceu porque fui eu que dei dinheiro que não era para dar, isso aqui foi eu que fiz o rolê, não era para ter feito porque não tinha dinheiro para fazer. Assume a responsabilidade. E aí o último ponto, que eu acho que para mim é um dos mais importantes. Queira viver uma vida de forma intencional. Intencionalidade. No que é que eu estou sendo intencional hoje? No que é que você está sendo intencional hoje? As coisas que você faz, tudo o que você faz, é de forma intencional ou é automático na sua vida? É piloto automático. Então faça o rolê da sua vida, faça a história da sua vida ser uma história intencional. Intencional. Tudo que você for fazer, seus negócios, seu trabalho, sua vida, sua família, seus relacionamentos, seu dinheiro, tudo, faça tudo, sua vida espiritual, sua vida com Deus. Cara, faça tudo de forma intencional. Por mais que algumas coisas sejam chatas ou pareça entrar num tédio, faça de forma intencional. Para que você consiga, de fato, assumir controle da sua vida. Olhe para os seus problemas, reaja entre eles, diante deles, resolva-os, aprenda com eles e entenda qual é a utilidade que eles têm na sua vida. E muda o padrão, quebra o padrão. Quando você estiver vendo que isso aqui está se caminhando para acontecer de novo, essa mesma treta aqui, quebra o padrão, sai fora, mano. Cai fora, sai daí. Sai desse relacionamento, sai desse ambiente, sai desse lugar, não faz o que você pensou em fazer. É isso. Gabriel, eu não sei, é difícil. Às vezes é um negócio meio nebuloso, e é mesmo, é um negócio meio nebuloso. É uma parada meio nebulosa, que aos poucos você vai começando a entender, você vai percebendo, você vai querendo mudar, você vai querendo perceber, você vai querendo caçar isso dentro de você, você vai questionando você mesmo, você vai mudando aos poucos. Nós não temos varinha de condão não, filho. Que você vai, agora eu sou um novo homem. Não, pô, para, isso é um processo. Sabe, sua vida tá uma merda até hoje. Como é que você quer que ela mude do dia pra noite? Não vai.
Você precisa trabalhar para isso também, você precisa querer se esforçar para que você consiga encontrar tudo que está dentro de você e resolver. É assumir responsa em cima disso aí. Tá bom? Ah, Gabriel, não sei, não consigo. Eu tô aqui para te lembrar que você consegue. Tamo junto.